Então, o Rabbi Elazar ben Azariah, ele aprendeu, ele nos ensinou dessa interpretação que você tem mitzvah de lembrar 2 vezes por dia, uma de dia e outra de noite. A pergunta aqui que o Rebbe nos faz, enfim, que a Hassidut ela aborda, seria qual é o significado disso espiritualmente falando? Qual seria a ideia de lembrar da saída do Egito também durante a noite? Enfim, parece que teve, parece que até então o principal era recitar de dia, enfim, e agora o Ben Zomá está vindo fazer uma drashá, o Rabbi Elazar ben Azariah está nos ensinando que agora ele descobriu uma drashá para que você deve recitar o Shema Israel mesmo de noite. Qual seria o significado disso espiritualmente? E assim também, tem a drashá dos rabinos, dos Chachamim, que eles falavam que da palavra kol, da palavra todos, nós aprendemos que nós iremos recitar a saída do Egito, iremos lembrar da saída do Egito também quando Mashiach chegar. Também quando Mashiach chegar, também terá a mitzvah de lembrar da saída do Egito. Algo muito interessante também. Continuaremos a lembrar, né? A da saída do Egito. Também uma missão muito interessante, quer dizer, por mais que a gente já vai ter sido redimido, enfim, a redenção final, já estaremos com o Messias, se Deus quiser, em breve, mas ainda assim a gente lembra da primeira redenção, da saída do Egito. Mas, então, tem essas duas... Rabbi Elazar ben Azariah falou para lembrar à noite, que a gente aprende da palavra kol, que está a mais, que você deve lembrar de noite, lembrar da saída do Egito. Não fala. O Rabino falou, acabou de falar uma coisa depois da vinda do Mashiach. Eu estudei no final de semana, no final de semana, em Shabbat, no Rumash, que serás para o teu povo estatuto eterno e sempre farás isso, né? E quando o Hashem fala, né, se pronuncia dessa forma, então é exatamente o que o Rabino acabou de falar, né? Mesmo depois que Mashiach vier, depois a gente continua fazendo. É verdade. Que é eterno, correto? Pra gente vai ser sempre dessa forma. Lembrei, é com relação a... Não, eu não posso falar porque eu esqueci o que era precisamente, então eu não posso falar. Você tem razão, na verdade, assim, então você está falando assim, de qualquer maneira, você está falando para mim, você está argumentando, de qualquer maneira, na verdade, todas as mitzvot a gente vai cumprir mesmo quando o Mashiach chegar, porque a Torá é eterna. Você acabou de trazer um versículo que fala que a Torá é eterna, por isso as mitzvot, elas devem ser cumpridas, até mesmo, serão cumpridas até mesmo depois da vinda do Mashiach, porque senão a Torá não seria eterna. Uhum. E se a Torá está escrito que a Torá é eterna, isso significa até mesmo com a vinda do Mashiach. Uhum. Então, para que veio, por assim dizer, qual seria a ideia desse versículo? Para falar para a gente que a saída do Egito, ela vai ser lembrada, a mitzvah da saída do Egito vai ser lembrada mesmo depois que Mashiach vier. A princípio, assim como qualquer mitzvah, deveria ser, qualquer mitzvah até para sempre. Então, a mitzvah da saída de lembrar da saída do Egito também deveria ser mesmo, enfim, por ser uma mitzvah eterna, faz parte da Torá, então é uma mitzvah eterna. Então, nós já saberíamos, por assim dizer, nós já saberíamos que a gente iria lembrar da saída do Egito, mesmo depois que Mashiach viesse, por causa desta lei que você acabou de me trazer, desse versículo, que a Torá é eterna. Então, a princípio, a gente já saberia desta ideia. Não seria necessário uma interpretação específica para me falar que a saída do Egito ela vai ser lembrada mesmo depois que Mashiach chegar. A princípio eu já sei disso daqui, porque faz parte da Torá. A Torá é eterna, e existe essa regra, que todas as mitzvot elas vão ser cumpridas mesmo depois que Mashiach chegar, porque senão a Torá não seria eterna. Então isso faz parte da eternidade da Torá. Uhum. Certo, isso é algo, enfim, tá bom. Você me falou isso aqui como uma interpretação, eu coloquei como pergunta, Eu coloquei isso aqui como uma pergunta. Você colocou isso aqui, você me falou, enfim, é a mesma ideia. Porque aqui especificamente estamos tratando de um ponto, De um ponto. Mas a ideia, na verdade, é geral. Mas eu quis ampliar para saber, então, se esse ponto específico... Sim, é geral. Tá. É geral. A verdade é assim que...
Aí a gente vai entrar em uma outra questão, na realidade. Tá. Por quê? A gente vai entrar em uma outra questão que nossos sábios falam que as mitzvot no futuro serão anuladas. Atidena mitzvot leibatel. As mitzvot no futuro serão anuladas. Que isso, obviamente, vai em contra do princípio que do princípio que nós acabamos de mencionar. Nós acabamos de falar o princípio que a Torá é para a eterna e todas as mitzvot estão inclusas na Torá eterna, então as mitzvot são eternas, como você acabou de trazer o versículo que fala para a gente. O versículo que você falou é estatutos para sempre, estatutos eternos. Então, como isso aqui vai caber com ditos dos nossos sábios, que a Torá que quando o Mashiach chegar, né, no futuro as mitzvot elas serão anuladas. Eu só vou pegar aqui, ó. Mitzvot betelot leatid lavo. As mitzvot betelot, as mitzvot serão anuladas leatid lavo no futuro. Então isso na verdade é uma Gemara em Masechet Nida. E a verdade é que, se Deus quiser, enfim, a gente isso aqui é para um shiur, sem dúvida, para entender o shiur humano, um shiur muito bonito, enfim, para entender exatamente. Mas a ideia em geral seria que, sem dúvida, as mitzvot elas são eternas, porque tem que ser eternas. A questão é que não necessariamente que as mitzvot vão ter o mesmo brilho, vão ter a mesma luz do que hoje em dia. Hoje em dia as mitzvot elas têm um brilho muito mais revelado e explícito, porque como a gente vive num mundo impuro, então você pode enxergar e ver a santidade das mitzvot explicitamente. Mas a mitzvot se enxerga a santidade de forma explícita. Com relação às mitzvot, quando o Mashiach chegar, uma vez que o mundo já vai estar santificado, uma vez que o mundo já vai estar iluminado com a luz divina, a presença de Deus já vai estar revelada no mundo, então as mitzvot não vão ter mais o seu brilho, não vão ter mais a sua luz, porque o mundo inteiro já vai estar iluminado. Então, por mais que vai continuar as mitzvot, sem dúvida, mas vamos chamar assim, a necessidade das mitzvot, a necessidade da santificação que as mitzvot elas trazem, isso já não vai ser mais tão necessário, não vai estar mais tão explícito, porque o mundo inteiro já vai estar santificado. Uhum. Isso, na verdade, a Gemara fala, justamente no Daf Yud Beit, né, a Gemara aqui em Brachot, ela fala que vai ser como Shraga Betihara, como uma vela na frente do sol. Uhum. As mitzvot vão continuar. Hoje em dia as mitzvot são uma vela, só que hoje em dia está escuro o mundo. Hoje não está escuro, então por isso a vela ilumina muito. Quando o Mashiach chegar, o sol perderá sua casca, então ele vai brilhar muito mais. Vai ter o sol, então o mundo vai ter, eu quero dizer espiritualmente falando. Hoje em dia está escuro espiritualmente falando, por isso a mitzvah que é uma vela, ela ilumina, dá para ver claramente o seu brilho. Quando o Mashiach chegar aqui, vai ter assim, nesse sentido que você falou, certo? O sol vai ser 343 vezes maior, certo? Uhum. 7 vezes, como tem ao quadrado e depois é ao cubo. Ao cubo, 7 vezes ao cubo. 7 vezes ao cubo, o Sol ele vai crescer 343 vezes mais do que é hoje em dia. E por isso, espiritualmente falando, significa então que vai haver essa revelação divina muito, muito maior, muito mais elevada. Então aí, numa situação dessas, que vai ter muita revelação divina, aí a vela ela perde o seu, né? Vai ser uma vela, mas na frente de um sol. Então, obviamente, que na frente de um sol, na frente de tanta luz, a vela ela já perde a sua função, ela perde o seu especial, né? Enfim, isso é chamado no Talmud Shraga Betihara, uma chama na frente de uma luz tão iluminosa, um lugar tão iluminado, uma luz tão luminosa, tão ofuscante. Então obviamente que não adianta nada, quer dizer, a vela ela perde o seu valor, vamos chamar assim. Então, por isso, quando o Mashiach chegar, nesse sentido, de acordo com essa explicação, é o significado disso que nossos sábios falaram, que as mitzvot serão anuladas. Não que literalmente Deus nos livre serão anuladas, porque as mitzvot são eternas, mas talvez elas vão perder o seu significado tão especial que a gente dá de santidade, vamos chamar assim, porque hoje em dia que a gente está na escuridão espiritual, então chega uma mitzvah, a gente tem
que a gente corre, né? Algo santo que a gente quer muito cumprir. Quando chegar o Mashiach, então nesse sentido vai anular, vai perder esse brilho, enfim, com relação às mitzvot, uma vez que as mitzvot não vão perder o seu brilho, uma vez que o mundo inteiro já vai ter a luz de Deus revelada. Então vai ser que nem uma vela na frente de um sol. Esse é o, certo. É o canto. Então, continuando, mas se Deus quiser, é um assunto bem interessante para abordar. Na realidade, também está escrito isso sobre korbanot, sobre sacrifícios, que todos os sacrifícios serão anulados. Todos os sacrifícios serão anulados, todas as festas serão anuladas, todos os jejuns serão anulados. Fora, com exceção, todos os jejuns serão anulados fora o jejum de Esther e de acordo com uma opinião, o jejum de Yom Kippur também. De acordo com a opinião, o jejum de Yom Kippur, a gente pode ver, já que a gente está entrando nisso, vamos pegar... Ou seja, nós sábios falaram isso daqui com relação a algumas coisas. Com relação a algumas coisas está escrito essa ideia aqui que irá ser anulado. Com relação aos korbanot, todos os korbanot serão anulados fora o korban, fora o sacrifício do agradecimento. O sacrifício do agradecimento não será anulado. O restante sim. Mas isso também é uma pergunta. Por quê? Porque os korbanot fazem parte da Torá. Todos os korbanot são mitzvah da Torá. Então será que serão anulados? Quer dizer, será que só sobrará o korban, o sacrifício do agradecimento? E com relação aos outros korbanot, também teria a mesma pergunta. Não. Com relação a jejum, não vi. Com relação ao jejum, eu volto atrás no momento. No momento volto atrás, mas está escrito com relação às festas. Todas as festas irão se anular, fora Kol HaMoadim Asurim Leibatel. Fora o quê? Que não vai se anular? A festa de Purim. A festa de Purim não irá se anular. Kol HaMoadim Betelim. Todas as festas irão ser, as festas judaicas irão se anular, fora Purim, e no caso, de acordo com uma Girsá, Hanukkah também, e de acordo com uma opinião de Rabbi Eliezer, também Yom Kippur também não irá se anular. Yom Kippur também está incluso. Então tem gente que fala que Yom Kippur vai anular, tem gente que fala que não vai anular. E também a Hassidut explica isso daqui de maneira muito bonita, enfim, né, qual o significado, que as festas irão se anular espiritualmente falando. Não significa, como a gente falou, na prática a minha mitzvah ela sim vai continuar. Sim vai continuar as festas, porque a Torá é eterna, mas o sentido da mitzvah, quer dizer, o sentido da mitzvah, o que vai perpetuar, seria na realidade que a gente vai cumprir com brilho, que vai continuar sendo, mesmo na época de Mashiach, ainda assim a gente vai ser uma coisa grandiosa, vai ser uma coisa grande. Isso é com relação a Purim. Purim é um nível tão elevado, enfim, que mesmo na vinda de Mashiach, vai continuar havendo a festa de Purim. Na realidade, porque a festa de Purim tem a ver, na verdade, com a vinda messiânica, então, na verdade, também, quando chegar Mashiach, vai continuar havendo, a festa de Purim vai ser, na verdade, ainda brilhante, vai ainda brilhar. Porque, enfim, o nível dessa festa de Purim é justamente um nível que tem a ver, enfim, com o trabalho, veio através do Messirut Nefesh, veio através do auto-sacrifício do povo judeu. O povo judeu se sacrificou para poder, se entregou para a festa de Purim. A festa de Hanukkah também. Então, já que veio através dos judeus, por isso mesmo, quando o Mashiach chegar, vai continuar. Aquilo que veio através, enfim, do ser humano, que ele se esforçou, que ele teve, vai continuar até mesmo. E um pouquinho, na verdade, essa ideia da saída do Egito também. A saída do Egito também tem a ver com um pouco essa ideia, que é a ideia de você, a quebra. Isso, hoje em dia, a gente está fazendo o nosso trabalho, esforçando, por mais que é pequeno, mas exige muito esforço. Talvez é uma coisa pequena, talvez é uma coisa que não tem tanta... Existe, então só para, já que nós entramos nisso daqui, existe uma famosa parábola de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, né?
que ele falava sobre a importância do nosso trabalho hoje em dia. Que, se não me engano, enfim, é dele essa parábola, essa historinha. Então, para justamente mostrar a importância que tem no trabalho de hoje em dia, por menor que seja. Ele conta que tinha um rei que se perdeu na floresta. O rei se perdeu na floresta. E aí, o que aconteceu? De repente ele estava lá perdido, não sabia como voltar para casa. Ele vê lá no fundo uma casa, uma luz que estava saindo de uma casa. Então lá tinha, de repente, naquela floresta, no final, ele consegue enxergar uma casa que estava saindo uma luz, consegue enxergar uma luz. Ele vai até aquela luz, encontra essa casa, bate na porta e, obviamente, ele fala a situação dele, não se revelou como o rei, enfim. Não, enfim, mas ele pediu, né? Eu posso ficar aqui, enfim, você pode me ensinar como voltar, eu estou perdido. E falou para ele a situação que ele se encontrava, que ele havia se perdido, e, enfim, se ele podia passar a noite aqui, estava com fome, podia comer, se podia dormir, e depois no dia seguinte ele continuaria, enfim, ele explicaria para ele como retornar à cidade. Então tudo bem, claro, ele falou, olha, eu não tenho muita coisa para você, eu não tenho muita coisa, mas quer dizer, eu sou um pobre camponês, mas eu posso, enfim, aqui eu tenho um pouquinho de comida que sobrou, tenho um pouquinho do leite da minha vaca, um pouquinho de ovo das minhas galinhas, enfim, eu tenho um pouquinho de comida, enfim, da que eu tenho aqui. Então ele serviu o rei um pouquinho de ovo, um pouquinho de leite, e falou, olha, eu não tenho um quarto, um espaço para você, mas eu tenho a sala, você pode ficar, enfim, eu tenho aqui um quarto e uma sala, você pode ficar aqui na sala. Colocou um pouco de palha, colocou palha, enfim, não tem um travesseiro, não tem um colchão, colocou palha, aí você pode dormir aqui e passar aqui a noite para você descansar, e amanhã você continua o seu caminho. Então, ele comeu um pouquinho, enfim, aquilo que tinha, ele serviu depois o rei dormiu na sala, naquela palha, meio que, obviamente, com uma certa palha, que era o que tinha, e no dia seguinte ele se despede, o camponês fala para ele, toma esse rumo, toma esse caminho exatamente, explica para ele como voltar para a cidade. E o rei, então, obviamente, enfim, deu tudo certo, o rei voltou para casa, encontrou o caminho, e uma semana depois, ele recebe o camponês, ele recebe na